Nós estamos aqui discutindo sobre a tecnologia capaz de nos prover energias alternativas. E eu perguntaria ao Paulo Valadão dessa nossa experiência do álcool, que ficou até, de certo ponto, bastante renomada no mundo, né, pela capacidade que o Brasil teve de produzir uma quantidade enorme de combustível a álcool, carros, etc. Depois caiu outra vez. E, na verdade, isso vem da Segunda Guerra. Quer dizer, a tecnologia, por que ela não é tão utilizada no mundo, embora os Estados Unidos, por exemplo, está crescendo a sua produção de álcool, né? Veja bem, o uso de uma certa tecnologia depende de vários fatores, da tecnologia em si e de muitos fatores políticos também. No caso do uso do hidrogênio, por exemplo, nós estamos hoje no limiar de poder utilizar um equipamento que foi inventado em 1839 e hoje aparece como algo muito novo, que é a pilha combustível, um conversor de energia, que pode inclusive utilizar o álcool para produzir energia elétrica e calor. Então, as diversas etapas do desenvolvimento da tecnologia não dependem só da parte técnica, né? Existe a questão econômica, a questão política por trás disso. O Brasil produz uma quantidade muito grande de álcool que pode ser utilizado, como já é usado hoje em automóveis e ter outros fins, e até para a produção de hidrogênio também, fazendo a reforma do álcool. Mas, além disso, a produção do álcool leva à produção de uma quantidade muito grande de biomassa. Bagaço de cana, por exemplo, mais de 80 toneladas por ano, milhões de toneladas por ano. E dá para aproveitá-la? Você pode fazer a biodigestão, por exemplo, a gaseificação dessa biomassa para produzir hidrogênio ou um gás rico em hidrogênio para ser usado nesses conversores de energia que são as pilhas a combustível. Tá. Vamos então, já que eu noto que ele gosta mesmo do que faz, né? Hidrogênio é a sua paixão, certamente. Nesse sentido, como é que é essa coisa de criar o hidrogênio? Porque fica essa lenda, o hidrogênio não existe, de onde vem, quer dizer, ele pode ser tirado do álcool, do bagaço, de que coisas mais? Até do estrume parece que sai. Basta entendermos que o hidrogênio não é uma fonte primária de energia, como o petróleo. Ele existe na Terra em compostos e ele tem que ser retirado desses compostos e para isso se gasta alguma quantidade de energia. Então, ele pode ser retirado de combustíveis fósseis. Hoje, a forma mais conhecida e mais barata de produzir hidrogênio é a partir do gás natural, né? Mas ele pode ser produzido a partir da água, eletrólise da água. Porém, ainda não compensa, né, economicamente, ou já compensa? Depende do custo da eletricidade. Por exemplo, se nós usarmos a eletricidade que é vendida em horário de pico, aí não compensa, horário em que todos estão consumindo. Mas aqui no Brasil se produz muita eletricidade através de hidroeletricidade. Há certos momentos em que, pelo fato de não se poder armazenar energia elétrica, tem-se que verter água, quer dizer, deixar passar água sem produzir eletricidade. Se nesse momento nós produzimos eletricidade e utilizamos essa eletricidade para produzir hidrogênio, aí esse hidrogênio já tem um custo mais barato. Além disso, tem a vantagem de se poder fazer uma produção descentralizada de hidrogênio. A eletricidade produzida pode ser enviada para diferentes lugares e o hidrogênio ser produzido localmente nesses lugares. Isso muda um paradigma. É como antigamente, quando nós utilizávamos os chamados mainframes, eram os grandes computadores, e hoje utilizamos microcomputadores pessoais, até laptops e tudo. Então, no futuro, nós também deixaremos de produzir energia elétrica de forma centralizada, como fazemos hoje, e passaremos a produzir de forma distribuída, descentralizada. Deixa eu sair do lado limpo da coisa e ir para o sujo, com todo respeito. Então não é comigo. Não. Com o Luciano, essa história do sujo, porque a gente associa o lixo a coisa sempre, né, desprezível, né? Mas, na verdade, é uma grande demonstração do desperdício, porque o lixo é uma fonte de energia
o Brasil teria a capacidade de obter mais ou menos 15% da energia que consome hoje elétrica a partir do lixo urbano, com essa vantagem que o Paulo Emílio colocou de poder ser feito isso de maneira descentralizada, porque o resíduo está disponível junto aos centros urbanos, que são os grandes consumidores de energia. Portanto, transformar lixo em energia resolve um problema ambiental, resolve um problema energético, locais. Resolve um problema ambiental porque deixa de emitir gases de efeito estufa, tanto da decomposição do lixo quanto do uso de combustíveis fósseis para geração de energia. E também traz um benefício social, porque permite o emprego de grandes Por quê? Porque quantidades de bem, pessoas desempregadas. E aí, nessa característica também da obtenção, evidentemente que a gente está falando de um lixo tratado, porque você não vai queimar plástico, vidro, etc. Não, você está falando mais de um lixo selecionado. Selecionado, né? Não, a gente está falando do lixo como um todo, porque existem hoje no planeta mais de 1.500 usinas funcionando, utilizando diversas tecnologias. Tem as mais tradicionais que recuperam o gás produzido nos aterros, são mais ou menos 900 dessas funcionando no hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá, Europa como um todo. Você enterra o lixo ali, ele produz um gás, Naturalmente ele produz o gás. E existem tecnologias mais novas que foram desenvolvidas exatamente para evitar que o lixo precisasse ser disposto. Então existem processos de incineração, onde não adianta entrar vidros e metais. Existem duas correntes de incineração, uma que entra tudo, ao final se retira os dejetos, o que ficou como vidros e metais e trata isso e processa como matéria-prima na indústria. Mas isso também não gera um problema já de poluição, a queima? Desde que você mantenha o tratamento dos gases dentro dos padrões, existem 600 usinas dessas funcionando no Japão, nos Estados Unidos, na Europa como um todo. Então, ainda que emitam alguma coisa, está dentro dos padrões. E existem outras tecnologias, mas com menor intensidade de utilização, como a decomposição anaeróbica, a digestão acelerada, que reproduz o que é feito nos aterros, produzindo biogás e adubo, e tem até a utilização de arco de plasma para tratar o lixo, vai a 8.000 graus, acaba com tudo, mas ainda é uma tecnologia que gera uma eletricidade com um custo muito elevado. Ainda é relação custo-benefício, né? Só nesse caso do arco de plasma. As outras alternativas permitem que nós tenhamos energia na faixa que varia de 25 a 75, 80 dólares o megawatt-hora, o que é possível de competir com gás natural, com energia oriunda do gás natural no Brasil. Então, claro que não dá para competir com a hidroeletricidade, mas também a hidroeletricidade está distante dos grandes centros e leva 5 anos para você ter uma planta dessas funcionando. A termoeletricidade, que fica mais perto, é mais rápida e tem um custo competitivo. Deixa eu poderia falar algo com relação ao custo que foi mencionado? Eu acho que é algo muito importante que quando se fala em combustível fóssil e de custo de combustível fóssil, e se essa energia, então, é mais barata ou mais cara do que uma forma alternativa, não se internalizam nesses cálculos os problemas que o uso dessa energia causam. Então, os problemas para a saúde do ser humano, a contaminação do meio ambiente não são computados nesses cálculos. Se fossem, então já se teria condições de utilizar energias alternativas. Eu comecei com algo que a gente acabou não indo muito adiante, eu vou pedir auxílio da Suzana, até porque a área de transporte, né, a sua especialidade. Há um crescimento, né? Eu ouvi dizer até que o Senado americano já botou até metas de utilização, lá é o metanol, né, que eles usam mais. Não, eles têm o etanol também. O etanol eles também. têm o etanol, só que é de milho. É uma tendência crescente? É uma solução já alternativa? Sem dúvida. Na Europa também tem uma diretiva europeia que exige, não que exige, né, mas que estabelece umas metas também para 2007, 2010, de um percentual de 5, alguma coisa por cento de biomassa nos combustíveis para transporte. A biomassa ela é bem interessante, até porque não é as pessoas às vezes têm uma noção de que biomassa é uma forma de energia antiga, né? Até porque já foi usada muito no passado,
mas as tecnologias vão mudando. Então, o ganho que se teve ao longo desses anos, em termos, seja de produtividade agrícola, seja na própria fase industrial, seja no próprio desempenho em motores, é enorme. Então, eu vejo o uso de biomassa para produzir combustível, né, de biocombustível, muito interessante, até porque todo investimento que se faz no uso, né, de biocombustível não é um investimento que vai ser desperdiçado por conta de uma tecnologia futura, como o Paulo Emílio comentou. Da biomassa, você pode extrair no futuro o hidrogênio. Né, ele tem os subprodutos. Talvez o álcool seja um bom exemplo, porque ele produz também o bagaço da cana, que também tem utilidade. No caso do brasileiro, inclusive, como o nosso álcool é de cana-de-açúcar, a gente tem o bagaço, a gente realmente nosso álcool é muito competitivo, porque o álcool, nos Estados Unidos, é álcool de milho. E o milho não tem o bagaço, então você tem que, para fazer rodar a destilaria, você precisa de um input de óleo combustível, óleo diesel, enfim, tem um consumo de combustível fóssil elevado. No caso brasileiro, não, porque toda destilaria ela é movida a combustível renovável. Então, mas é claro que a produção de biomassa, quando você fala em termos mundiais, é um pouco complicado, porque poucos países têm essa disponibilidade de terra, né, que no caso do Brasil a gente tem, o clima adequado, recursos hídricos é uma coisa fundamental, porque você precisa de muita água, claro, né, para a produção. Então, são poucos os países. Eu diria até que não há nenhum comparado com o Brasil em termos de capacidade de produzir. Nós somos, assim, dos maiores produtores de álcool, realmente? O maior produtor. O maior produtor de álcool é o Brasil. São 15 bilhões de litros, né? Nós somos responsáveis por cerca de 35% a 40% da produção de álcool mundial. Depois de nós, vem os Estados Unidos. E a nossa tecnologia é das mais avançadas nesse sentido? Sem dúvida. Nós temos uma produtividade agrícola impressionante e o custo, né, estamos falando de custo também, né, de produção. O custo de produção é o que a gente fala, né, de curva de aprendizagem. No início, quando se começou o programa do álcool, se não me engano, era cerca de $700 por metro cúbico. Agora eu não sei exatamente a unidade, mas o que era 700 passou para 200. Na década de 80, a unidade exata eu não sei, mas era dólar por alguma coisa. Só com o número que eu sei de cabeça, nós saímos de coisa de 60, 70 centavos por litro, estamos hoje em dia na faixa de 18 centavos por litro. Nosso custo de produção de álcool é imbatível. E isso é uma coisa que tem muita ligação quando você está pensando em energias alternativas, tem que ter um investimento inicial, porque de cara nada vai competir com o que já está estabelecido, com o mercado de armadura, Isso etc. vale para qualquer energia nova. Qualquer nova. Então, qualquer tem que coisa entrar um investimento grande. Deixa eu aproveitar a dica isso. do Carlos, eu vou ter que pedir mais um intervalo. E quando ele falou vale para qualquer energia nova, eu vou voltar com ele exatamente vendo que energias novas, porque petróleo, álcool a gente já conhece. Estamos conhecendo lixo, hidrogênio, mas tem mais coisa por aí. Aguarde, a gente volta já já.